Capítulo 3. Nós estamos aí nessa série de mensagens, entendendo o que é ser uma igreja prática, uma igreja que coloca a palavra do Senhor como regra de fé e conduta. Estamos aprendendo então com o Tiago, como ser crentes que praticam essa palavra, uma igreja que se move através da palavra. Então, já vimos os 2 primeiros capítulos, onde vimos que Tiago fala que o Senhor nos quer como crentes maduros, e por isso coloca provas na nossa vida. Não é para nos derrubar, não são tentações, porque a Deus ninguém tenta, né? Ou Deus não tenta a ninguém. Ele não faz isso, mas Ele coloca provações, Ele coloca provas em nossas vidas para refinar a nossa fé, para que nós possamos então ser crentes maduros, e não fiquemos ali então só tomando leite, sem consumir, sem aprender e sem crescer. Vimos isso lá no capítulo 1, Tiago continuou falando ainda, no capítulo 1, falando sobre a prática da palavra, que nós devemos colocar a palavra do Senhor em prática, porque senão vai ser como a gente se olhar no espelho. Devemos olhar para Cristo. No capítulo 2, irmãos, Tiago fala sobre a acepção de pessoas, como nós devemos agir, como nós devemos viver e como nós devemos fazer com o nosso próximo, acolher, abraçar e cuidar. É isso que Tiago fala no capítulo 2 inteiro. Olha, se chegou alguém diferente, não trata ele como uma pessoa desigual, não vai botar ele no pior lugar, diferente de uma pessoa que chega com um terno e tal, mais arrumado, e você vai colocar no melhor lugar. Não, trata todo mundo igual, com acolhimento, com amor, com carinho. É isso que Tiago vai nos ensinando no capítulo 2, e ele é muito incisivo nisso. Nós vimos nesses 2 últimos domingos, e terminamos na semana passada falando sobre a fé verdadeira e a fé morta. Que a fé verdadeira, ela produz o quê? Ela produz obras. Aquele crente que realmente crê em Jesus, que crê no sacrifício de Cristo, que realmente é um servo do Senhor, entende que é pela graça que nós somos salvos, sim, mas que a nossa fé, nós somos salvos para também produzir boas obras. Que crente sentado no banco é um crente que tem uma fé morta. Um crente que tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Um crente que não vai ouvir naquele último dia, aparta-se de mim, porque Jesus vai falar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É um crente que serve na igreja, ou que serve ao Senhor aonde estiver, independente de estar na igreja ou não. Então nós vimos isso, e aproveitando o gancho da mensagem da semana passada, sobre essa fé que precisa ter obras, nós estamos aí, irmãos, já com a comissão de indicação, já começando a trabalhar, que se você quer servir, não quer ser um crente de banco, se você não quer ser um crente aí com a fé morta, já procure as pessoas para que você possa ser introduzido em algum ministério para trabalhar. Não seja um crente de banco, não seja um crente que só fica no banco, seja um crente que serve ao Senhor com todas as suas forças. E hoje nós vamos ouvir um pouco da mensagem. Tiago já começou a falar sobre a língua lá no capítulo 1, falou algo sobre a língua. E hoje nós vamos ouvir Tiago falando mais sobre a língua, ou o poder das palavras, como a palavra ela é poderosa. Então abra aí, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam
tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É o mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, domam-se e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aí, irmãos. Então, a palavra é poderosa. As palavras, ela tem um poder muito forte. Por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo dias ruins, estamos chateados, nós estamos com algum problema, nós estamos ansiosos por causa de alguma dificuldade. De repente chega alguém para conversar conosco, e vem com boas palavras, palavras de animação, vem ali com a palavra que parece ter vindo direto do trono de Deus e traz calma para o nosso coração. Parece que a gente sai ali daquele ambiente como se Deus tivesse tirado um peso das nossas costas. Parece que a gente passou por um processo bem terapêutico, porque conversar, falar com pessoas que nos ajudam, é sim um processo terapêutico, é bom falar, é bom ser ouvido. Da mesma forma, irmãos, mostrando que a palavra tem poder e não é só para o bem, palavras também têm um poder muito maléfico, né? Tem um poder para destruir. Quantas famílias, quantos relacionamentos estão sendo destruídos por palavras que parecem uma faca afiada, bem lá no nosso peito, né? E a pessoa não percebe que ela falou uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, e que está causando uma ferida em quem está ouvindo, que está causando ferida por onde passa. Então a gente consegue ver sim que as palavras são poderosas, seja para o bem ou seja para o mal, né? Vivemos em um mundo, irmãos, onde as palavras são importantes. E mais que isso, nós cremos em um Deus que fala. Nós cremos em um Deus que criou todo o universo com o seu falar. Lá em Gênesis nos diz que Deus criou os céus e a terra, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja o firmamento sobre a face da terra. E disse, é um Deus que fala. Nós não estávamos lá na criação, mas lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, nos fala que nós cremos pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, verso 3. E esse Deus que falou para que o universo pudesse ser construído, esse Deus que falou para o povo sair do Egito, esse Deus que falou que iria enviar o seu único filho, é um Deus que continua falando ainda hoje. É um Deus que continua se relacionando através da sua palavra. Ou seja, irmãos, as palavras têm um grande poder em nossas vidas. E como a marca de um verdadeiro cristão,
nós precisamos entender e nós precisamos controlar as palavras, ou melhor, nós precisamos controlar a nossa língua, não é isso? Mas antes de falar da língua, Tiago, ele começa o capítulo 3 falando da liderança. Olha só, Tiago vai falar assim, ó, ele faz uma advertência aos líderes. Ele diz que os líderes precisam entender e ter cuidado com o que fala, com o que ensina, porque os líderes serão julgados com mais rigor. Está aí, no primeiro versículo. Todo aquele líder, e ele está falando para quem? Para quem que Tiago escreveu a carta? Ele está escrevendo aos crentes, então ele está escrevendo para a igreja. Você que é um líder na igreja, toma muito cuidado com o que você tem ensinado, porque você será julgado com maior rigor. Tiago nos mostra, irmãos, que devemos ensinar com muito cuidado, porque enquanto líderes, nós podemos causar uma grande destruição, nós podemos causar danos em nossos liderados. E a forma como a fé, ela é transmitida, ela tem que ser transmitida de uma forma correta e clara, para que ninguém seja enganado, para que ninguém tome um caminho errado, por um ensinamento nosso. Nós precisamos trazer, então, a luz às outras pessoas, sem dificultar o acesso a Cristo. Por isso a importância de saber transmitir essa verdade maravilhosa. Porém, essa advertência eu gostaria de amplificar e generalizar não somente aos líderes, mas a toda a igreja, a todos os crentes no Senhor, porque o dever de ensinar sobre a palavra de Cristo não é somente aos líderes, mas a todas as pessoas. Todos os crentes no Senhor têm o dever de ensinar a palavra de Deus. Todos os crentes têm que ensinar diariamente sobre essa palavra. Só que como eu posso ensinar o que eu não sei? Como eu posso ensinar aquilo que eu não leio, aquilo que eu não pratico, aquilo que eu não busco compreender? Nós só podemos ensinar, irmãos, quando nós consumimos a palavra do Senhor. Somente quando nós entendemos o conteúdo que tem na palavra de Deus, que tem na Bíblia, é que nós podemos ensinar. Eu preciso entender o quão poderoso é essa palavra, o quão poderosa é essa palavra. Os líderes serão julgados com maior rigor, mas isso não quer dizer que todo mundo não será julgado. Todos serão julgados. Os líderes com maior rigor. Então, no verso 2, Tiago deixa mais claro esse tema sobre as palavras, sobre o poder das palavras, e mostra, então, que não é somente para os líderes. E ele fala sobre tropeço. E agora vai ser muito claro sobre a língua. Quem nunca tropeçou em suas palavras, irmãos? Muitas vezes as nossas próprias palavras nos envergonham. Muitas vezes nós falamos coisas que não deveriam e nos arrependemos. Muitas vezes usamos um tom, um volume que nós não queríamos. E nós acabamos nos envergonhando. Há uns 3 anos atrás, eu falei uma coisa, fui filmado por essa coisa que eu disse, entendeu? E depois, aí, uns 3 anos depois, foi colocado na internet, né? Que não foi para me envergonhar, mas foi para mostrar, né, que eu estava errado. E eu falei assim, o meu filho será o mais quietinho da igreja, né? Então, me filmaram dizendo isso aí. E 3 anos depois, filmaram o menino aqui na cantata de Páscoa, eu acho, correndo para lá e para cá sem ficar quieto, né? Então, muitas vezes, irmãos, a nossa palavra nos envergonha, né? Acontece, quem é que não tropeça na palavra? Quem é que não tropeça? Tiago fala, quem não tropeça é perfeito, porque consegue controlar todo o corpo, consegue controlar tudo. Quem consegue controlar a língua, consegue controlar o corpo inteiro. Muitas vezes, irmãos, falamos sim o que não devíamos. E, infelizmente, quando as palavras são ditas, não tem mais como voltar atrás. É como você comprar um balão de hélio e soltar. Soltou, nunca mais você vai ver aquele balão. Ele vai
embora, não tem jeito. Por isso a necessidade de entender, de compreender que precisamos dominar a nossa língua. Dominar a nossa língua. E o Tiago, então, irmãos, nos mostra e nos fala que além de tropeçar, quando nós falamos coisas erradas, além de tropeçar e causar estragos em nossas vidas, nós causamos também estragos na vida do nosso próximo. E nós seremos julgados por cada palavra dita. Então nós precisamos controlar a nossa língua e é necessário entendê-la. E hoje eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que precisamos observar para entender como controlar a nossa língua. Tá? Pontos que precisam ser observados. O primeiro ponto é que a língua tem o poder de nos direcionar. É o que Tiago vai nos falando aí. Tiago usa duas metáforas sobre esse direcionamento. Tá? Primeiro, ele fala que a língua tem o poder de nos direcionar para o bem ou para o mal. Quando olhamos para um cavalo selvagem, né, e entendam que Tiago está escrevendo numa época diferente da nossa. Tá? Eu sei que hoje o cavalo tem muitas serventias, mas pensa naquela época um cavalo selvagem, um cavalo que não era domado, um cavalo que ele não era um cavalo doméstico, ele não teria serventia nenhuma para aquelas pessoas, não tinha nenhuma serventia, se ele não tivesse um adestramento, se ele não tivesse equipamentos, né? Então, quando olhamos para esse animal, se nós não tivéssemos, naquela época, se não tivesse recursos, ele não teria serventia nenhuma. Porém, quando é colocado nele um freio, na boca dele, um negócio pequenininho, não sei quem já andou de cavalo, eu nunca andei, então eu sei que é pequenininho, tá? Mas quando você coloca um freio na boca do cavalo, agora você consegue conduzir para onde você quer. Você consegue direcionar o cavalo para a direita, para a esquerda, para ele ir, para ele parar. Você consegue controlar todo o corpo do cavalo. Um pequeno objeto, irmãos, colocado na boca, é possível domar o mais violento dos cavalos selvagens. E quando nós olhamos para o tamanho do cavalo, e nós olhamos para o tamanho do freio, nós conseguimos ver que uma ferramenta de aproximadamente 1% do tamanho do cavalo pode transformar totalmente aquele ser. E Tiago está nos mostrando, então, que é possível controlar a língua. Então, poderemos, quando conseguimos controlar a língua, agora nós poderemos controlar ou dominar os nossos impulsos, nós poderemos transformar a nossa natureza. Nós poderemos ser transformados simplesmente por dominar a nossa língua, se a gente conseguir direcionar a nossa língua para o bem. A mesma coisa, e a outra metáfora que Tiago nos traz, é sobre os navios, né? Os navios são enormes, enormes. Um dos maiores navios que existe hoje no mundo, fica lá nos Estados Unidos, pertence à frota americana, é o USS Eisenhower. Irmãos, ele é muito grande, muito grande. Ele é tão grande que ele cabe a aproximadamente 6.100 marinheiros. Ele tem a capacidade de transportar quase 100 aviões. Os irmãos conseguem imaginar o tamanho desse navio. Uma vez eu vi um navio de cruzeiro. Eu achei aquilo ali o maior navio que eu já tinha visto na vida. E eu não consigo pensar no tamanho desse navio americano. E eu vou falar um negócio para os irmãos. Mesmo esse navio gigantesco, grande demais, o que direciona um navio para ele chegar até o porto, para ele se desviar das pedras, das rochas, para ele conseguir chegar até o seu destino, é simplesmente o leme. É um pedacinho pequenininho. Eu estou mostrando assim, mas comparado com o navio, tá? É uma peça pequenininha que pode fazer com que um navio seja dirigido e mantenha, então, o seu curso. E Tiago demonstra, irmãos, que se não controlarmos as nossas línguas, somos como um navio sem leme. Ou seja, somos pessoas sem direção nenhuma.
se não aprendemos a controlar a nossa língua, vamos nos arrebentar em pedras, em rochedos, vamos nos destruir, e vamos destruir também quem está próximo de nós. Porque a língua, ela pode nos dirigir para o bem, sim, mas a língua também pode nos dirigir para o mal. A língua é muito poderosa, e por isso é necessário observar esses pontos que Tiago nos mostra como dominá-la. Então, a primeira coisa, nós precisamos dar direcionamento para a nossa língua. O segundo ponto, a segunda característica que Tiago vai falar sobre a língua, sobre as palavras, é que ela é tão poderosa que ela pode causar destruição. E Tiago faz comparações, né? Ele vai falar do fogo. Irmãos, não sei se os irmãos lembram, eu fiquei tentando, quando eu estava fazendo a mensagem, eu não lembro se foi no ano passado, se foi 2 anos atrás, mas teve, eu acho que foi 2 anos atrás, que teve um grande incêndio aqui na Floresta Nacional, né, que quase avançou, quase pegou as casas, acho que foi 2 anos atrás. E o incêndio foi tão grande que, por onde a gente passava, a gente viu o céu meio alaranjado, cheio de fumaça, o céu estava feio, por causa das queimadas, né, um negócio horrendo, né, muito feio. Parecia que todos os esforços ali dos bombeiros eram inúteis. Eu pesquisei também na internet sobre os maiores incêndios que já houveram aí no mundo, né, incêndios florestais. Teve um incêndio em uma floresta lá na China, e esse incêndio foi tão grande, mas tão grande, que demorou 27 dias para os bombeiros conseguirem controlar as chamas. 27 dias, os irmãos têm noção que foi quase um mês, por causa do poder de destruição que o fogo tem. O fogo, por onde passa, irmãos, é quase impossível controlar aquele poder de destruição. O fogo, ele não começa grande, ele começa pequenininho, às vezes com uma bituca de cigarro, com uma brincadeira de criança, algo que lá no comecinho, se você assoprar, você apagou, deu tudo certo, né? Dá tudo certo. Se você assoprar ali, você apaga o fogo. Só que depois que o fogo ele começa a se alastrar, ele começa a tomar grandes proporções, não adianta mais assoprar. O fogo se torna destrutivo demais e causa grandes danos por onde vai passando. Assim é o poder da língua. Um comentário maldoso, irmãos. Uma fofoca aqui, uma mentirinha que você comenta, um apelido que você dá para alguém. Tudo isso começa como uma fagulha. Tudo isso começa com uma pequena fagulha ali, né? E as suas palavras agora começam a se alastrar, sendo soprada pelo vento. Você começa agora a observar o grande poder de destruição que aquela sua palavra maldosa, aquela palavra, aquele apelido que você fez, a sua atitude, né, sem noção, você agora começa a ver a destruição. O fogo, irmãos, ele se espalha, ele cresce e ele destrói. E assim é a língua sem domínio. Irmãos, com muito medo de ser redundante, mas eu preciso falar para que os irmãos possam compreender e entender o que Tiago está falando. Nós precisamos sim, irmãos, prestar muita atenção como nós temos tratado as pessoas ao nosso redor. Porque nós não sabemos como uma palavra dita em tom de brincadeira pode refletir na vida do outro. Que dores pode causar na vida do outro. Que danos podem causar uma palavra mal colocada. E Tiago nos diz no verso 6 que a língua é fogo. Ele não diz que é como o fogo, ou que é parecido como o fogo. Ele diz é fogo. A língua é fogo. A língua pode contaminar, irmãos, todo o nosso corpo. Porque a nossa língua tem a capacidade para o mal.
como nenhuma outra parte do nosso corpo tem. E uma prova disso são os inúmeros escritos do provérbio de Salomão falando sobre a língua. A gente não vê lá no livro de Provérbios Salomão falando, olha, cuidado com o seu cotovelo, cuidado com o seu dedo mindinho. Não. Salomão vai falando assim, olha, cuidado com a sua boca, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. Porque a língua tem essa capacidade de destruir o outro e tem a capacidade de contaminar por inteiro. De contaminar por inteiro. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostra que a língua, ela contamina. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso 11, que diz assim, ó. Quinze, 11. O que entra pela boca não o torna homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Não é, irmãos, o que entra, mas é o que sai. É o que sai que nos torna impuros. Dentro ainda, irmãos, sobre essa destruição, Tiago nos traz mais uma metáfora, demonstrando que a língua é como veneno. Veneno, capaz de matar, de destruir. Os irmãos já pararam para reparar como os animais venenosos, muitos, né, não todos, mas muitos animais peçonhentos, eles são bem pequenininhos, né? Tem um sapo aí que ele é capaz de matar um elefante, um sapo desse tamanho aqui, né? Veneno é um negócio muito, muito, muito destrutivo, né? E Tiago vai nos mostrando sobre essa destruição causada pela língua, porque a língua é indomável. Tiago nos fala, olha, o homem consegue controlar tudo no mundo, tudo, todas as coisas, todos os seres, seja no céu, seja na água, seja na terra, mas a língua, por ser fogo, cheia de veneno, parece ser indomável. Indomável, cheio de veneno. E se nós quiséssemos, então, procurar o maior animal, o animal mais peçonhento, mais venenoso do mundo, bastava que nós possamos ficar na frente do espelho. Que está aqui, uma língua que faz mal sem se preocupar com nada. Os animais têm um sistema de defesa. A gente fala mal, irmãos, do outro. Às vezes por esporte, por achar legal, por achar bom, ou por simplesmente não se preocupar com o dano que pode causar. A língua é indomável, ela é poderosa e ela é destrutiva. Jesus. Se, pois, alguém pudesse domar a sua língua, então seria um homem perfeito. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 29, Paulo nos alerta que devemos abrir as nossas bocas não para falar besteiras, né? Mas para edificar, para demonstrar amor ao próximo. Olha, Paulo está dizendo, cuidado quando você vai falar. Não abra a sua boca para falar palavra torpe. Não abra a sua boca para falar mal dos outros. Mas que quando você for falar qualquer coisa, seja o que for, seja por amor, seja com carinho, seja por cuidado, seja para edificação do seu próximo, por amor ao seu próximo. Precisamos então, irmãos, aprender a domar o indomável. Nós precisamos então começar a diminuir a destruição que a nossa língua pode causar. Que quando a fofoca chegar em nós, ela possa morrer ali. Não fica querendo saber mais, ou perguntando da vida do outro. Se você não pode ajudar aquela pessoa, se você não pode servir aquela pessoa, se você não pode abençoar aquela pessoa, não tem por que você ficar falando dos erros dela. Não tem por que você ficar replicando aquilo que a pessoa fez de errado. Não, meu irmão, vá lá e estenda a sua mão para quem errou. Comece agora a domar o indomável. E Tiago continua nos ensinando sobre esse poder maléfico que a língua tem. Ele nos fala
que precisamos domar e ter cuidado com toda essa língua. Toma muito cuidado, meu irmão. Você pode estar destruindo famílias, você pode estar destruindo sonhos, você pode estar destruindo projetos, quando você não sabe o que falar, como falar. Toma muito cuidado. Em Provérbios, é cheio de provérbios, falando que quando você não sabe o que falar, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. E Tiago agora, já nos versículos finais, ele vai nos falar que a palavra tem poder para o mal, sim, mas também tem os seus benefícios. Que ela pode ser como uma fonte, que ela pode ser como uma árvore. Como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso poder usar a nossa língua para ser uma fonte de refrigério, para abençoar, para encorajar, até mesmo para consolar quem precisa. Como é bom, irmão, ser uma fonte restauradora para uma alma que está aflita. Como é bom. Como é bom a gente poder usar a nossa boca para falar do amor de Deus para quem está perdido. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais, irmãos. Muito melhor do que fofoca. Muito melhor do que fofoca. E eu queria que os irmãos imaginassem aí que as suas palavras, elas podem produzir frutos doces e saborosos para uma pessoa amargurada e solitária. A língua, ela também tem esse poder. Ela tem esse poder de trazer esperança. Pense todo o bem que a língua pode causar. Tiago, então, nos disse que quem controla a língua é um homem perfeito. E existe um homem que foi perfeito. Existe um homem que soube domar a sua língua. Existiu e existe ainda um homem que aonde ele chegava, pessoas aflitas saíam animadas e esperançosas. Existe um homem que, aonde ele chegava, ele transformava cenários, apenas com as suas palavras. Ele dava uma nova perspectiva de vida para todas aquelas pessoas com quem ele se encontrava. E esse homem é Jesus. Por onde Jesus passou, irmãos, por onde Jesus passou, ele transformou pessoas com o seu falar. Com o seu falar. Ele foi essa fonte de refrigério, essa fruta que alimentava o ser daquela pessoa mais faminta, da pessoa mais solitária, da pessoa mais triste. Jesus foi e Ele é essa fonte de água doce, capaz de saciar toda a nossa sede e esse fruto que nos alimenta. E Ele não nos deixou essa palavra, a Bíblia, irmãos, para que nós possamos deixá-la em nossas estantes. Ele deixou essa palavra para que nós possamos consumir e ser alimentados. E Ele deixou essa palavra, além da gente consumir, para a gente também ser fonte para outras pessoas. Precisamos consumir dessa palavra, precisamos aprender dessa palavra, precisamos refletir, irmãos, sobre essa palavra. Tiago ainda fala que não é possível sair de duas fontes, água doce e água amarga. E a gente cantou tantos hinos hoje, dizendo: Senhor, a minha vida eu consagro a Ti, usa, Senhor, todo o meu ser para Teu louvor, mãos, pés e voz. Cantamos, e eu vou para os Teus braços, quem é esse? Olha, tantos louvores, irmãos, nós cantamos. E eu penso assim, será que o nosso louvor tem chegado aos céus? Porque com essa boca aqui, eu tenho glorificado a Deus? Ou antes de eu vir para o culto, ou durante a semana eu tenho usado essa boca aqui para falar fofoca, para falar palavras de baixo calão? Será que essa boca, ela é digna de continuar louvando ao Senhor? Não tem como a gente ir até a oliveira e querer colher figos. Se com a sua boca você não tem louvado ao Senhor, não tem engrandecido ao Senhor, pelo contrário, você está lá na sua casa diminuindo a sua esposa, se você está lá na sua casa humilhando os seus filhos,
se você está na sua escola falando palavrão, se você está na sua faculdade concordando com um monte de coisa que não deveria concordar, falando o que não deveria, meu irmão, esse louvor, ele não passa do teto. Porque não tem como glorificar a Deus, com a mesma boca glorificar a Deus e falar palavrões. Não tem como. Não tem como. Será que nós temos enchido o coração de Deus com alegria ou com tristeza? Que tipo, irmãos, de fonte? Que tipo de fonte temos sido para outras pessoas? Jesus ainda nos fala assim, olha, sabe o que sai da sua boca? Daquilo que o coração está cheio. Daquilo que o coração está cheio. E a sua boca só vai bendizer ao Senhor. Sua boca só vai glorificar ao Senhor se o seu coração estiver cheio do Senhor. Se estiver cheio da palavra do Senhor. Meu irmão, vou repetir, não adianta você ter a palavra mais incrível e maravilhosa do mundo e não consumir, e não ler, e não praticar, e não buscar a aplicação na sua vida. Não adianta, não adianta. Precisamos então, irmãos, começar a dominar a nossa língua. Precisamos entender que precisamos ser parecidos com Cristo. Precisamos entender que uma língua indomável, ela pode sim destruir lares, ferir pessoas, magoar pessoas. Mas uma palavra cheia, um coração cheio da palavra do Senhor, ela vai produzir verdade, e ela vai produzir palavra da vida por onde você passar. E eu sei, irmãos, que parece impossível, é uma tarefa quase impossível a gente dominar a língua, mas como crentes maduros, podemos ter fé em Deus e compreender que para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Você pode hoje, antes de sair do culto, falar: Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Senhor, que desta boca aqui só saia a palavra de vida. Senhor, que a minha língua, ela seja usada para abençoar o meu lar. Que a minha língua seja usada para abençoar o meu cônjuge. Que a minha língua seja usada para abençoar os meus filhos. Senhor, me ajuda, que a minha língua, ela seja capaz de produzir vida, cura. Para mim é uma tarefa impossível, mas para o Senhor não há impossíveis. Que hoje, irmão, seja um marco em nossas vidas, e que possamos pedir, sim, sabedoria a Deus, para aprender a dominar a nossa língua. Na próxima mensagem nós vamos falar exatamente sobre sabedoria. É o que Tiago nos fala. Mas eu não gostaria de encerrar essa mensagem hoje sem você fechar os seus olhos agora e clamar a Deus. Clamar mesmo, para que Ele agora possa transformar a sua vida. Fala: Senhor, eu não sei qual é o freio que o Senhor vai botar na minha boca, mas eu peço hoje que o Senhor possa agora domar esse cavalo selvagem que eu sou e coloque um freio na minha língua agora. Senhor, não sei qual é o leme que o Senhor vai usar, mas agora eu não quero ser mais um barco sem direcionamento. Que a minha língua, ó Deus, não venha mais corromper o meu corpo, mas que eu possa ser parecido com Jesus. Fale com Ele, fale com calma, fale sem pressa, fale com liberdade com Deus,
Fale à vontade, com intimidade. Fale com fé.